Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrospecto Animado, um canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. E seguindo essa leva de colaborações especiais, tenho o prazer de apresentar mais um convidado aqui no canal. Digam olá para o Iago. E aí, gente, e aí, Rogério, muito obrigado por ter me chamado pro Retrospecto Animado, tá sendo um projeto bem massa seu. E pra quem não me conhece, eu sou o Iago, ou Iaguito, sou formado em design, sou ilustrador e animador também. E no vídeo de hoje comentaremos sobre o trabalho de um diretor que tem um aspecto de direção bem interessante, pois o seu viés técnico é muito autoral. Infelizmente, ele não tem tantos trabalhos originais para prestigiarmos, porém, suas contribuições em longas consagrados, como Akira, Ghost in the Shell e Paprika, o tornam uma figura bem icônica, e seu nome é Hiroyuki Okiura. Mas o que faz o seu trabalho tão especial? Para quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe do carinho e admiração que tenho por animações que seguem um viés mais estilizado e cartunesco. Mas nem por isso eu deixo de admirar produções que adotam uma abordagem mais formalista. Claro, eu tenho algumas questões e ressalvas com o trabalho do Makoto Shinkai, por exemplo, pois ele usa e abusa de alguns maneirismos que acabam inchando a narrativa com os seus excessos de beleza. Inclusive, o próprio Hiroyuki Okiura animou alguns trechos de um dos seus filmes mais famosos, Your Name, de 2016. Mas o que torna o trabalho de Okiura especial, comparando diretamente com Makoto Shinkai, é que ele utiliza de uma abordagem bem mais contida e pouco exibicionista. Você até pode notar o preciosismo que ele emprega nos movimentos dos personagens, principalmente no que diz respeito ao acting, ou seja, as ações, a atuação dos personagens. Mas esse perfeccionismo acaba se tornando uma de suas principais características, e uma das mais envolventes também, pois o senso de tridimensionalidade que ele cria nos personagens é impressionante. E é em A Letter to Momo que podemos conhecer um pouco de suas peculiaridades como diretor de animação. Mas antes, o Iago vai comentar um pouco sobre a carreira do diretor. Então, o Okiura começa sua carreira saindo da escola com 16 anos, e aí ele vai para um estúdio de animação, e ele acaba trabalhando como intervalador numa série chamada Fang of the Sun Dogram, de 82. É uma série que tem muitos mechas, muitos robôs, tem muita peça mecânica. Então já é um trabalho muito difícil para um animador, que depende de um domínio muito grande de forma, de geometria e de perspectiva, né? Então não seria muita surpresa ver que ele ia se tornar um grande animador com um desafio grande logo de início, né? E depois a gente vê isso na prática, quando ele começa a destacar com cenas que envolviam muita destruição, helicópteros, perseguição, carro, cidade, e é muito assustador ver isso, sabendo que hoje teria um monte de recursos e softwares 3D para poder auxiliar melhor os animadores, e ver isso feito naquela época é no mínimo assustador, sabe? É bizarro, assim, é muito incrível mesmo. Então, mais tarde, ele começa a fazer trabalhos que até hoje as pessoas se confundem com a técnica de rotoscopia, que para quem não sabe é uma técnica que você usa filmagens reais com atores reais e você desenha por cima. É uma técnica que até hoje é usada e foi usado muito antigamente. E isso se deve pelo domínio da habilidade que ele tem de construir essas cenas a ponto de confundir com filmagens reais. Nessa cena, por exemplo, você consegue sentir todo o peso do corpo da pessoa, as roupas e a movimentação do personagem na diagonal. Isso são coisas muito difíceis de fazer frame a frame, e por isso que impressiona demais, porque essas capturas dessas nuances são muito mais fáceis de conseguir com as filmagens, mas aqui ele faz frame a frame sem esse recurso, e isso é tipo inacreditável, tá ligado? O longa conta a história de uma garotinha chamada Momo, que após a morte do pai, se muda com sua mãe para uma cidadezinha no interior. Porém, ela descobre que seu pai havia deixado uma carta para ela antes de morrer, que nunca foi finalizada. E com a ajuda de 3 yokais que vivem escondidos em sua nova residência, ela tenta refletir o que poderia estar escrito nessa carta, embarcando numa jornada de reconciliação, culpa e adaptação a uma nova vida.
O filme utiliza de alguns temas recorrentes no Japão, como lidar com o luto, o contraste de alguém que sai da vida urbana e vai morar no interior, incluindo até uma subtrama envolvendo saúde, geralmente relacionada a problemas respiratórios, temas que já vimos sendo um pouco abordados em algumas produções do Estúdio Ghibli, como As Memórias de Marnie, Memórias de Ontem, do Isao Takahata, e Meu Vizinho Totoro. Principalmente por conta desse teor de crianças morando em uma área rural e tendo que lidar com temas complexos. A premissa é muito interessante, e o filme cativa pelo tom sereno, contemplativo e num ritmo bem condensado e acolhedor, o que faz com que as suas 2 horas de duração sejam quase imperceptíveis. Essa busca por tentar deduzir o que estava escrito na carta e a sensação de culpa que a protagonista sente pela morte do pai é bem forte, e deixa o espectador envolvido no luto da personagem, que mesmo agindo com algumas reações meio frias, não necessariamente isso precisa ser encarado como um demérito, pois cada pessoa tem um modo diferente de lidar com o luto. E essa questão de sentimentos contidos se casa com a proposta, pois acaba tendo um objetivo no desenrolar da narrativa, que até certo ponto é muito bem construída. Porém, tem um pequeno detalhe que me deixou um pouco disperso do filme e fez com que eu não ficasse 100% satisfeito com o seu desenvolvimento, que são as figuras dos yokais. Apesar de serem personagens que têm um papel significativo no filme, suas ações são bem antipáticas, e não no sentido de um personagem que você ama odiar, mas sim com personalidades que são um pouco chatas. Eles são responsáveis por muitos dos problemas que a protagonista tem que enfrentar. Eles roubam os frutos das fazendas locais, interferem na rotina da garota, roubam mercadorias de lojinhas, etc. O que até certo ponto, se fosse tratado apenas como um simbolismo, enriqueceria muito a narrativa, pelos desafios que a protagonista teria que enfrentar, mais ou menos como na Viagem de Chihiro. Mas o filme, infelizmente, não adota esse contraste do real com o fabulesco de uma forma muito equilibrada. Inclusive tem uma sequência onde eles roubam os filhotes de um javali e é uma sequência de ação muito bem dirigida. E vários dos aspectos técnicos de acting, não só dos personagens humanos, como dos yokais e dos animais, são primorosamente bem animados. Isso é muito bonito de ver, mas em termos de desenvolvimento, não parece ser uma cena que acrescente tanto assim. E um dos pontos que acabou me incomodando um pouco sobre esses 3 personagens é que eles acabam se saindo como heróis no desfecho do filme. Não que o filme precisasse ser moralista, mas eu acho que se o foco tivesse ficado apenas na relação da mãe com a menina, os yokais não iam fazer tanta falta assim. Não querendo me contradizer com a questão das 2 horas serem serenas, mas aquela sensação de magia que costuma ser muito bem empregada nos filmes do Miyazaki, acaba fazendo um pouco de falta aqui. Não que ela não seja presente, mas o tom parece não encaixar muito bem essas figuras caricatas do folclore japonês com as ambientações mais realistas do filme. E isso geraria um contraste muito interessante. Mas apesar de eu não ter gostado tanto assim da personalidade deles, e mesmo que o seu desfecho pareça um pouco apressado, o filme não deixa de ser encantador justamente por conta de sua beleza estética. Eu adoro as cores mais lavadas e desaturadas da animação. Isso traz uma sensação de tranquilidade muito boa, sem muitos contrastes e muita saturação de cores, entende? Eu não assisti Jinro, que foi a sua estreia no cinema, mas eu amo Carta para Momo, que eu acho que foi aonde ele ficou muito mais conhecido mundialmente, né? Da mesma forma que eu acho lindo que, com exceção dos momentos em que tem essa luz mais precisa, seja uma fogueira ou uma iluminação de uma lanterna, boa parte do longa os personagens têm umas cores mais chapadas, com a blocagem de sombra muito reduzida. Tudo fica muito mais lindo e é um contraste muito bom com a animação, que é super precisa e detalhada. Eu gosto dessa diferença também em relação aos cenários, que são incríveis e muito bonitos. Os filmes do Miyazaki também conseguem fazer isso muito bem, que é trazer essa noção de espaço e um conforto muito bom nos cômodos da casa. Você consegue entender exatamente onde os personagens estão pisando e entrando, e as dimensões de cada canto, assim, e você se sente acolhido, sabe? Você se sente parte do ambiente e parte da atmosfera. Isso é muito bom. E aí, em 2015, ele produziu um curta chamado Robot on the Road, que tudo que tinha de incrível em Carta para Momo, em relação a action de personagens, cenários, cores e essa animação minuciosa e incrível, muito rica, você vai encontrar aqui também, e acho que vale a pena dar uma olhada.
Eu queria agradecer aqui a presença do Iago por ter colaborado na review desse vídeo. O canal já atingiu a marca dos 500 inscritos, então eu estou muito feliz com a repercussão que o projeto está tendo. Eu não imaginava que eu fosse conseguir isso com 1 ano de existência do projeto, e eu espero que vocês continuem me acompanhando, pois eu tenho muitas outras pautas de vários outros filmes legais para poder trazer aqui para vocês. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado, e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui, e até a próxima.